Uma das características naturais do ser humano é a curiosidade. Os homens desejam conhecer, desejam saber, desejam entender os eventos, entender os fatos, entender a natureza, entender como as coisas funcionam. Os homens desejam conhecer. Isso dá origem à pesquisa científica. Os cientistas têm o desejo de conhecer cada vez mais. Isso faz com que a engenharia se desenvolva, conhecer os materiais, conhecer as características dos materiais, faz com que a medicina também se desenvolva, conhecer as doenças, conhecer os remédios, conhecer os equipamentos necessários e eficientes para o combate das doenças. A curiosidade humana e a pesquisa científica resultou também na exploração espacial. Homens entenderam primariamente, já há vários séculos, o movimento do espaço, o movimento espacial, o movimento dos planetas, o movimento da Lua, da Terra em torno do Sol e da Lua em torno da Terra. Isso deu origem e possibilitou a exploração espacial. Dentre as curiosidades do homem, também se encontra a curiosidade histórica. Saber das origens, saber dos fatos, saber dos personagens históricos. Como é que as coisas aconteceram, como foi a sucessão de eventos para chegarmos até aqui, qual foi a sucessão dos eventos. Primariamente, irmãos, os homens partiam do conhecimento bíblico, do fundamento bíblico, para entender a história. Adotavam o conhecimento bíblico para entender a história. Podia até fazer pesquisas arqueológicas e tudo mais para entender a história, mas considerando que o relato bíblico era um relato fidedigno, um relato verdadeiro. E a história se desenvolvia a partir da Bíblia. A partir do evento bíblico, historiadores procuravam entender e descobrir fatos, registros que certificassem, comprovassem aquele evento relatado na Bíblia, que era considerado verdadeiro. A partir de 1789, com a Revolução Francesa, passou a haver um movimento totalmente diverso com relação ao entendimento da Bíblia. A Revolução Francesa definiu uma nova era de pensamento chamada Iluminismo, onde as coisas sobrenaturais não tinham mais espaço. O iluminismo, o racionalismo e o ateísmo excluiu o sobrenatural da história. Nesse momento, então, irmãos, a partir desse momento, com a exclusão do sobrenatural, a Bíblia passou a não ter significado de registro verdadeiro, mas sim passou a ser considerada como um livro de fábulas, um mito. A Bíblia passou a ser desprezada. Então, as pessoas começaram a partir dessa data, a reescrever a história, buscar outras interpretações da história, buscar outras interpretações dos eventos bíblicos para reescrever a história com uma visão materialista, com uma visão ateísta. Veja, nós vamos ler o texto da lição de sexta-feira, está na página 125, um texto da senhora White, do livro Educação, na página 173. A Bíblia é a história mais antiga e abrangente que a humanidade possui. Veio diretamente da fonte da verdade eterna e, ao longo dos séculos, a mão divina tem preservado a sua pureza. Ilumina o remoto passado que a pesquisa humana em vão procura desvendar. Somente na palavra de Deus contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e estendeu os céus. Unicamente ali encontramos um relato autêntico da origem das nações. Apenas ali
se apresenta a história de nossa humanidade, não maculada por orgulho e preconceitos humanos. O Sr. White está dizendo aqui, irmãos, onde nós devemos buscar a história, onde devemos buscar a história verdadeira, a história real deste mundo, das nações, a história da humanidade. Aonde devemos buscar? Na Bíblia. Veja lá, a Bíblia é a história mais antiga e abrangente que a humanidade possui. Como é que foi dada essa história, irmãos? Através do Espírito Santo. Já vimos essa passagem. Homens santos de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Isso foi um presente de Deus, irmãos. Um registro histórico para que a gente se situe, para matar a nossa curiosidade, para saber que o Senhor tem cuidado deste mundo desde a criação, desde a queda do homem, passando por Noé, Abraão, Moisés, Davi, o Senhor Jesus Cristo, que é a centralidade da história deste mundo. E nós devemos agradecer a Deus por isso, irmãos. Agradecer a Deus pela história bíblica. Agradecer a Deus pela atuação do Espírito Santo, que nos forneceu essa história, a verdadeira história da humanidade e da nossa terra. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa agradecer a Deus por isso, ser grato a Deus por esta história tão bem definida e tão bem escrita e tão bem preservada para cada um de nós até hoje.